Olá, você que parou aqui no canal Ricardo Santos, historiador, neste quadro Fala Professor. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para o canal Ricardo Santos, historiador, nesse quadro Fala Professor, a professora Rosângela Maria Vieira Martins. Que prazer, professora, tê-la aqui conosco em nosso canal. E a gente que já lhe conhece há algumas semanas, alguns meses já, a gente sabe que a professora, ela é muito simpática, ela é muito espontânea, e essa espontaneidade dela talvez nos revele alguns segredos. Você sabe, aqui a gente pergunta o que quiser, mas a professora também responde se quiser. E ela tem uma característica que certamente quem não é professor já ouviu falar e não sabe do que se trata. É isso, ela é categoria O. E ela não tem nenhum constrangimento em ser dessa classe, porque ela está em busca de um ideal. E para alcançar esse ideal tem que ser categoria O. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? O prazer é todo meu. Como meu colega me apresentou, sou a professora Rosângela, né? Sou categoria O. E vamos falar depois um pouquinho sobre essa categoria, mas estamos aqui. Muito bem, professora. Nós vamos começar com a pergunta tradicional que fazemos a todos os professores e professoras que passam por aqui. Você sempre quis ser professora ou ser professora foi uma casualidade? Olha, no meu caso, ser professora foi uma casualidade, né? Porque, na verdade, quando criança, eu tinha vontade de ser bailarina, sair conhecer pelo mundo, conhecer o mundo afora. Aí fui crescendo, a vida foi tomando outros rumos, né? Trabalhei com outras coisas antes da educação, trabalhei no hospital, depois fui trabalhar em comércio, mas assim, me tornei professora mesmo, foi devido à minha irmã, porque a minha sobrinha terminou o ensino médio. Quando ela terminou o ensino médio, um dia do nada, assim, minha irmã aparece lá em casa e fala assim, Rose, isso foi em 2013, no finalzinho do 2012, né? Comecinho de 2013. A minha irmã chegou lá e falou, Rosa, a Aline vai fazer faculdade. Eu falei, legal, que bom, né? E ela vai fazer licenciatura, matemática. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque a minha irmã é professora de matemática, meu cunhado é professor de matemática, meus dois sobrinhos se formaram em matemática. Então você fez parte desse meio aí. Sim, de certa forma sim, né? Aí ela falou, você também vai fazer faculdade? Eu falei, eu? Eu levei até um susto, né? Eu falei, mas como que eu vou fazer faculdade, Ana Maria? Sei, não tinha nem planos. Ela falou, você vai fazer faculdade, sim. Você vai fazer faculdade, né? E vamos atrás de uma faculdade. Meu sonho, a princípio, era fazer história, porque eu amo história, sabe? Procurei fazer história, mas infelizmente, quando eu fui, na época, eu estava desempregada, sem muito recursos, aí a faculdade que eu queria de história era muito cara na época, então acabei optando por língua portuguesa, não que eu não ame português, eu amo a minha matéria língua portuguesa, né? Também gosto. Aí, uma faculdade mais acessível na época, aí acabei ficando, me apaixonei, fiquei pela língua portuguesa, mas futuramente pretendo fazer minha faculdade de história, porque para mim mesma, mas para lecionar eu vou continuar lecionando português mesmo. Muito bem, professor, é bom saber essa casualidade, esse contexto, essas curiosidades na vida de um professor, porque aqui você não está assistindo esse canal para conhecer a disciplina de língua portuguesa, mas para conhecer o professor. E você já viu que ela é muito espontânea. Professora, você é casada, você é solteira, você tem filhos. Fala um pouquinho dessa sua vida aí. Eu sou casada, tenho um filho de 27 anos, na verdade eu já até esqueci se é 27 ou se é 28. Mas está nessa faixa aí, entre 27 e 28, meu filho. E só tenho um filho. Muito bem, professora. Olha, ela só tem um filho. O nome dele, lembra o nome dele? Sim. O nome dele é Iego. Iego.
E esse nome, por que colocou esse nome? Provém de alguma coisa? Sim, minha mãe, na época quando eu engravidei, minha mãe sonhou, não sei se teve um sonho lá, sonhou com esse nome Iego, e esses caras se fez assim, eu na época, como eu morava com a minha mãe, e eu não estava morando com o pai do meu filho, assim, acabei satisfazendo o gosto da minha mãe, que eu coloquei Iego, mas na verdade o nome do meu filho que eu ia colocar, eu sempre amei nomes compostos, né? Ia ser Luiz Carlos, mas acabou ficando sendo Iego mesmo. Ok. Professora, quando você não está trabalhando, como é que você se diverte, professora? Ou, como alguns professores dizem, eu me divirto trabalhando. Mas eu queria saber a sua opinião. Olha, assim, eu fora da escola tenho uma vida bem simples, né? Bem simples. Em casa eu tenho 7 animaizinhos, né? Tenho 2 cachorras e 5 gatinhos. Eu tinha, na verdade, mais uma cachorrinha, a Izinha, que infelizmente morreu. Mas, assim, esses 7 animais que eu tenho em casa são a minha vida, a minha paixão. Nossa, eu me divirto com eles. Nossa, eles são a minha vida. E eu gosto muito de assistir filme. Assim, tem uma vida bem simples mesmo. Assistir filme de vez em quando, é lógico que a gente sai, eu e meu marido, sai em família, a gente come fora um pouquinho, quando dá, assim. Mas a maioria do tempo em casa eu com os meus bichinhos. Olha aí, eu acho que ela se identificou com muita gente aí, viu? Eu conheço muita gente que se diverte com seus bichinhos também. Professora, agora vamos falar de um tópico que atingiu o Brasil e o mundo inteiro, que foi a tal da pandemia. Eu gostaria de saber qual foi a sua experiência com a pandemia e, se for possível, um aspecto positivo e outro negativo. Então, a pandemia pegou a gente de surpresa, né? Nossa, assim, no começo, assim, eu, sinceramente, aquele prazo, ficar em casa, eu até que gostei um pouquinho, né? Mas depois de uns meses, aquilo lá foi me tornando um tédio sem fim. Nossa, eu já não suportava mais ficar em casa, porque eu queria estar com os meus alunos, eu queria ver meus colegas de trabalho, tudo mais. Assim, graças a Deus, nem eu, nem ninguém da minha família contraímos a doença, graças a Deus, né? Nem ninguém próximo, assim, que eu conhecesse, contraiu a doença, graças a Deus. Isso foi, eu posso dizer que foi um ponto até muito positivo, graças a Deus, né? Já que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu tive, né? Mas também serviu de lição, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo, né? Saber, estamos mais preparados, saber que nós não somos o dono da razão, estamos propensos a acontecer qualquer coisa, né? Muito bem. E um ponto negativo, professora? Um ponto negativo que eu achei muito negativo mesmo foi que, assim, desempregou muita gente, infelizmente, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muitas pessoas perderam seus familiares. E o mais negativo mesmo, que depois ficou um tédio ficar em casa também, já não aguentava mais ficar em casa só olhando para as paredes. Isso mostra o quanto ela é ativa, viu? E o quanto ela é honesta nas declarações dela. Aqui é o canal Ricardo Santos, historiador, e o espaço é para o professor falar. E ela está cumprindo bem essa missão, enquanto o inspetor está tentando colocar os estudantes para a sala de aula, a gente está aqui dando esse recado para você. Voltando aqui com a professora Rosângela. Professora, agora vamos falar um assunto que alguns professores tiram de letra, outros ficam assim meio acanhados, eles não costumam se posicionar nesses assuntos, mas eu quero ver a sua opinião. Vamos falar de política, professora. Política. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Ou uma terceira via? Para quem me conhece, sabe que eu sou Lula, né? Lula, sou petista, sempre votei no Lula, sempre votei no PT. Desde a minha primeira vez que eu votei aos 18 anos, sempre lá em casa entrou no portão para dentro de casa, vira PT, porque eu já falei. Em casa é todo mundo PT e é PT. Então, em casa somos todos Lula petistas. Muito bem, professor. Aqui, ela não ficou em cima do muro.
Mas agora eu vou ter que fazer uma pergunta em função dessa declaração dela. Professora, quando você está dando aula, todo mundo na sala de aula tem que ser PT também? Não, aí não. Eu respeito assim. Como é que a senhora você se posiciona assim na sala de aula em relação a esses assuntos? Então, em relação, aí eu não procuro nem comentar assim a respeito de política em sala de aula, né? Mas também sou sincera, se o aluno me pergunta, ele vai ter a minha resposta. Né? Eu não nego. Quem já me pergunta, professora, você vai votar em quem? Eu vou votar no Lula, vou votar no PT. Aí eles falam, ai, professora, mas você vai votar no Lula, Lula é isso, Lula é aquilo. Eu falei, aí, eu posso ou não posso votar em quem eu quero? Aí eles ficam, votem, eu falei, vocês têm a opinião de vocês, eu respeito, vocês votem em quem vocês quiserem. Porém, o meu candidato é esse. Vocês me perguntaram, e infelizmente, se a resposta não lhe agradou. Então, essa é a sua postura na sala de aula. Muito bem, você está vendo aqui que ela fala mesmo. Professora Rosângela, vamos falar um pouquinho sobre as metodologias, vamos falar um pouquinho sobre esses teóricos da educação, professora, que eles escreveram teorias para orientar o professor na sala de aula. E nós temos vários nomes, como Paulo Freire, temos alguns como Vygotsky, temos biólogos que serviram-se do sistema educacional para implantar também a sua metodologia. E então eu lhe pergunto, os teóricos da educação, eles funcionam na sala de aula ou não? Hoje eu acredito que não mais. Hoje os tempos mudaram. Ou, talvez funcionaram na época deles, antigamente, até mesmo na minha época, quando eu estudava, que eu estudei na época da ditadura, até podia funcionar, que tinha aquela regra de obediência total, né? Hoje não mais, não que eu sou contra esse método, muito pelo contrário, sou a favor. O aluno tem total liberdade de falar, ele tem total liberdade de se impor, de se expressar. O que eu não concordo é com essa falta de respeito que tem hoje em dia. Porque eu gosto de debater com o aluno expressar a opinião dele, falar o que ele realmente quer, o que ele realmente sente. O que eu não admito é essa falta de respeito. Hoje em dia está assim. As pessoas estão confundindo as coisas entre liberdade e falta de respeito. Não, a pessoa tem o direito de argumentar, de se opor. O aluno tem todo esse direito, porque na minha época, nós os alunos também, foi uma época que eu assim também sou contra. O aluno não podia nem falar nada, não podia se expressar, o professor era autoridade total na sala de aula. E isso também eu sou contra. Eu acho que eu sempre fui a favor dos direitos, né? Muito bem. Dos direitos. Mas as pessoas hoje em dia só estão cobrando os direitos, os deveres nada, né? Porque a gente tem direitos e deveres, né? Mas os alunos acham que só tem direito. Isso eu não concordo. Agora eu falo para os meus alunos, ó, vocês têm os direitos de falar o que quer, vocês têm os direitos é lógico, de fazer isso, mas também vocês têm os deveres de cumprir as obrigações de vocês, né? Nós aqui somos uma troca, né? Eu te respeito, você me respeita, né? Você tem o direito de não gostar da minha pessoa. Eu, Rosângela, você tem todo o direito de chegar em mim e falar, professor, não gosto de você. Eu vou falar, muito bem, ótimo, respeita a sua opinião. Porém, você tem a obrigação de me respeitar. Né? Você tem que me respeitar. Aqui dentro, em qualquer lugar que eu estiver, você tem a obrigação de me respeitar. Assim como eu te respeito. Né? Então, eu acho que hoje em dia essa teoria mais Paulo Freire, essas teorias novas aí, hoje em dia não vira mais não. Ok, então vocês viram aqui a opinião dela sobre os teóricos da educação. E você que está nos ouvindo, que achou da espontaneidade dela? O que você acha das opiniões dela? Você pode apoiar, você pode discordar. Aqui você só não pode falar da pessoa, mas das suas opiniões, você é livre para opinar. Vamos avançar um pouco mais, professoras. Professora, vamos falar de feminicídio. Hoje, o que acontece com a mulher brasileira é tão escandaloso que às vezes a gente não acredita nos números que aparecem na mídia. São mortes escabrosas, são mortes assim anunciadas. Eu queria que você me dissesse, professora, qual sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo com a mulher?
Olha, realmente, quanto a isso, é uma tragédia, né? Infelizmente, nós mulheres ainda sofremos esse tipo de abuso, né? Em pleno século XXI que estamos, as pessoas, não, os homens não respeitam as mulheres, acham que ainda somos, eles são nossos donos, que coisa que não somos, né? Nós sabemos pensar, nós sabemos agir, nós temos a nossa individualidade, né? Trabalhamos, hoje em dia a maioria das mulheres trabalham, e o homem nos vê como objeto, né? Como posse deles, que é uma coisa totalmente errada, né? Eu acho que devia ter leis mais fortes, mais rígidas para esse tipo de pessoas que cometem esse tipo de crime contra nós mulheres, né? O homem devia pegar uma prisão perpétua, precisava ser alguma coisa, ser castigado de certa forma para ter consciência que nós não somos objetos, nós somos pessoas, né? O relacionamento acabou, bom, cada um do seu lado, segue sua vida. Ninguém é dono de ninguém, você tá entendendo? Né? Se não deu certo, não deu certo, acabou. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, né? Principalmente a nos respeitar. Infelizmente, o preço, quando termina um relacionamento, o preço é a vida, eu sou o seu dono, então eu vou lá e te mato, você não é meu, não é de ninguém. Aí onde vamos parar com essa história, vai né, faltar esse professora? critério, né? Mas você viu aqui a opinião dela. E você pode concordar, pode discordar, deixa aí o seu comentário. Professora, você concorda que o ensino religioso seja ministrado na sala de aula? Sim ou não? Olha, é meio difícil, né? Assim, porque cada pessoa tem um ensino religioso, tem a sua religião. Eu acho que se implantar esse ensino religioso na sala, vai haver mais conflitos, né? Porque um é crente, o outro é evangélico, o outro é budista, o outro é não sei o quê. Aí vai ficar aquela guerra, né? Ah, minha religião é melhor que a sua é minha, a minha que tá certa, a sua que tá errada. Eu acho que não, eu acho que a gente, assim, lógico, tem que falar uma língua universal, né? Uma língua universal, falar de amor, falar de respeito, falar de sentimentos, né? Isso sim, sem envolver religião. Essa é a minha opinião, né? Ok. Porque senão eu acho que vai criar mais conflitos. É lógico, pregar o amor, o respeito, né? Cada um na sua religião, que a religião é uma coisa boa. Não vou dizer que a religião é uma coisa ruim. Não importa a religião, toda religião é uma coisa boa. Ela doutrina. Para isso serve a religião, para doutrinar, né? Então, mas assim, falar de amor, uma coisa mais universal. Ok, então você viu aí a opinião da professora Rosângela Maria. Professora, aconteceu de novo. Mais uma vez, crianças foram mortas por pessoas que entraram na escola e ficaram à vontade para cometer o crime. E isso não tem acontecido a longo prazo. Recentemente, nós vimos casos semelhantes. Qual é a sua opinião? Falta segurança nas escolas ou a maldade do homem não tem limite? Olha, isso aí é um conjunto, né? Falta de segurança das escolas, a maldade do homem não tem limite, isso prova, né? As crianças hoje em dia estão sendo criadas sem limites, eles fazem o que querem, não pode, hoje em dia não pode, a mãe não pode mais bater, o pai não pode mais chamar atenção, porque causa constrangimento na criança, eu nunca vi isso, entendeu? Uma coisa dessa, minha mãe me batia, minha mãe me surrava, e nem por isso eu morri, tô aqui, né? Né? E nem por isso eu saí matando as pessoas, explodindo nada, né? Então, eu acho que falta um pouco mais de limite, sabe? Limite, as crianças têm que ter limite, saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. É lógico, tem o fator genético da coisa, né? Tem o seu fator genético, mas eu acho que tá muita violência, isso está incentivando cada vez mais, tá virando moda, o menino bota fogo no coleguinha, o outro acha bonito, vai botar fogo também. Gente, isso daí não é isso, tá faltando uma certa punição, tem que ter punição, alguém vai ter que pagar, um responsável vai ter que pagar, porque como que você permite que o seu filho, uma criança de 10 anos, vai lá, mata um pequeno, uma outra criança,
né? Os pais não têm conhecimento, não tá vendo, porque as crianças dentro de casa, eles mostram um comportamento, o pai tá vendo o comportamento das crianças, eles veem, seu filho age de uma forma, a partir daquele momento ele começa a agir de outra forma. Tem coisa errada aí, e os pais nem tomam providência, nada. Muito bem, ela levantou a bola aqui, ela deu a opinião dela, ela não fica em cima do muro. Professora, você é categoria O. Sim. Vou fazer uma pergunta que eu fiz ao último entrevistado. Fácil ser professor? Não, não é fácil ser professor. Hoje em dia não está sendo fácil ser professor. Independente da sua categoria, e isso é claro. Mas ser categoria O, no meu caso, eu acho que está um pouquinho mais difícil ainda. Não é fácil ser professor em categoria alguma, né? Mas nós temos mais cobranças, né? Somos mais cobrados, assim. Eu não sei o porquê, mas nós somos mais visados, né? Mas conta a minha, mas isso vai mudar, porque futuramente serei efetiva, porque eu vou passar no concurso público. Aí, professora, olha que ela não fica em cima do muro mesmo, e ela está decidida, vai continuar, vai passar no concurso, e depois nós vamos ter outra entrevista, não com a categoria O, mas com a professora com o seu certificado na mão. Professora, como é bom ver assim a sua boa vontade em falar, a sua espontaneidade. Uma outra pergunta, professora. Se você tivesse dinheiro suficiente, que lugar do mundo você gostaria de conhecer? Olha, se eu tivesse dinheiro suficiente, assim, eu não queria sair fora do Brasil, porque eu gosto do Brasil, sabe? Eu amo o Brasil. Eu gostaria de conhecer, assim, igual eu falei, eu vou realizar meu sonho, independente se eu ter dinheiro, muito dinheiro. O primeiro estado que eu quero conhecer é Minas Gerais. Minas Gerais. Eu tenho vontade de conhecer Minas Gerais, aquelas fazendas lindas, maravilhosas, aquelas comidas deliciosas. Quero conhecer. E eu quero conhecer o Nordeste, que eu amo o Nordeste. Olha, professora, você gosta de esportes? Olha, esportes, assim, eu gosto, assim, eu até praticava natação, eu comecei a aprender a natação, né, nadar, gosto muito de natação, e ginástica, musculação, não sei se é um esporte, musculação, acredito. Professora, e gastronomia, professora, se alguém que está nos ouvindo aqui gostou dessa simpatia e dizer, eu vou convidar essa professora para um restaurante, para o jantar, ela, o esposo dela, o que é que apetece o seu paladar? O que é que você gosta de comer, professora? Então, como eu disse a princípio, né, eu sou uma pessoa muito simples, graças a Deus. Olha, eu como de tudo, gosto de tudo. Meu prato preferido, como eu disse, sempre o prato é cheio. Se ele estiver cheio, eu como. Olha aí, ela é espontânea mesmo, então é fácil. Se o prato estiver cheio, tá ótimo, né, professora? Exatamente, tá ótimo. Muito bem, essa sua espontaneidade, professora, ela é muito importante, porque aqui nós não estamos para colocar nenhuma massa, para disfarçar. O professor aqui, ele é aquilo que ele é. Por isso que esse canal, ele revela quem é o professor, e cada um com suas especificidades, com suas características e também com seus sonhos. Professora, qual sonho que você já realizou? Olha, um sonho que eu já realizei, assim, em matérias de sonhos eu tenho praticamente assim, vários, assim, mas o sonho que eu realizei mesmo, que eu posso dizer que eu realizei, seria o quê? Sinceramente, eu acho que ter conquistado o meu espaço profissional, isso foi um sonho que eu realizei, sabe? Graças a Deus eu ter conquistado o meu diploma, porque assim, foi muito sacrificoso para mim. Eu tive que estudar muito, eu sacrifiquei muitas coisas
minhas para conseguir esse diploma. Então, quando eu peguei esse diploma em mão, nossa, foi uma satisfação, foi um sonho realizado. Meu desempenho ali, eu vi a minha conquista. Então, formar-se, isso aí foi uma conquista, foi um sonho realizado. Que bom, porque isso você valoriza, porque foi um sonho realizado, não foi uma casualidade. Não. Professora, você tem alguma opinião formada sobre a PEI? Olha, assim, na PEI, eu nunca dei aula na PEI, né? Então eu não posso dizer assim, com sentido mesmo, com aquela coisa de saber mesmo, né? De sentir. Eu posso imaginar, falar uma coisa assim, que eu imagino, né? Okay. É assim, mas eu acredito assim, eu acredito que é uma escola como a nossa, né? Tem essas responsabilidades, tudo isso, as cobranças, lógico, como a nossa também, o nosso trabalho, né? Só que é um período integral, que você permanece mais na escola lá, né? E você fica mais na escola, eu acredito que seja isso, né? Muito bem, professor. O que importa aqui é a sua opinião. É bom que as pessoas percebam que cada professor ele tem uma opinião, ele tem um alcance maior, porque quem participou da PEI certamente teria mais coisas para falar. E como ela não participou, ela foi coerente. Não tem muita coisa para falar, mas se um dia ela participar, certamente ela vai aqui emitir uma opinião mais ampla. Professora Rosângela Maria Vieira, me diga um sonho que você ainda pretende realizar. Olha, um sonho que eu pretendo realizar e vou realizar vai ser a minha efetivação no Estado, né? Isso é um sonho que eu vou realizar. Eu quero me efetivar, vou me tornar uma professora efetiva. Esse é um dos sonhos que eu tenho de imediato agora. Ok, professora. Olha, ela foi objetiva. Isso quer dizer que esse sonho está patente nela. Ela vai ser professora. Então temos alguém aqui que ama aquilo que faz. Ela buscou isso e é realizada nisso que ela exerce. Professora, faltou alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Não, faltou não. Ok, professora. Então, nós do canal Ricardo Santos Historiador só temos a lhe agradecer por essa disposição, por essa simpatia em vir aqui, deixar outros compromissos fora da sala de aula para dedicar esses minutos para falar para o público quem é a professora Rosângela Maria Vieira Martins. Porque aqui no canal Ricardo Santos Historiador, neste quadro, você conhece o professor. Porque você sabe, quando você escuta falar do professor, é o especialista que fala, é o secretário de educação que fala, mas aqui é o professor por ele mesmo. E agora eu quero deixar de olhar para as câmeras para olhar para você e lhe agradecer. Muito obrigado por esse privilégio que deu a mim e ao público que está aqui ouvindo o nosso canal. Obrigada. Eu que agradeço. Todos vocês, meus amores. Coraçãozinho para vocês.